Boa noite, irmãos. Prazer, muito prazer estar aqui com vocês. Como o Ismael falou, o Ismael é realmente um amigo muito querido, um pastor assim que tem me abençoado já tem algum tempo. A gente já se conhece há um tempinho e eu fiquei muito feliz quando ele veio para cá. E a gente conseguiu. Foi um privilégio, tem sido um privilégio para mim estar aqui, caminhar com o Ismael, com o Geraldo. Eu tenho aprendido muito, muito mesmo, assim, essa vida de comunidade. E isso tem me feito muito bem mesmo, assim. A IBCP é uma comunidade muito saudável. Isso não é clichê, é verdade. Eu estou constatando isso. E para mim é um privilégio estar aqui hoje. Quando o nosso pastor me deu a missão de trazer a mensagem hoje, eu comecei a orar e perguntar a Deus mesmo, de fato, qual mensagem eu traria para a IBCP? Porque, assim, primeiro que o Ismael é um excelente pregador, vocês estão vendo aqui toda semana. É sério, ele é tão sistemático, didático, sabe? A gente vai aprendendo, assim, ponto a ponto, assim, é legal isso. E eu fui orar mesmo e perguntar para Deus o que a gente poderia conversar nessa noite, o que a gente poderia refletir nessa noite. E eu fui levado a uma conversa que eu tive com alguns amigos há algum tempo, que a conversa, ela basicamente, ela trata sobre a gente estar parado em lugar errado. Às vezes a gente está parado em lugar errado, então a gente não consegue sair do lugar. Uma vez eu vi uma analogia assim, que tinha uma escrita no muro, estava escrito assim: Jesus é a resposta. Aí uma pessoa foi lá e escreveu assim: mas qual é a pergunta? Eu sinto que às vezes a gente está falando, e as pessoas não estão entendendo o que a gente está falando, e isso realmente não está trazendo nenhuma mudança, nenhuma transformação. A gente vê isso nos nossos números, na crescente numérica dos evangélicos, que não mudam nada. A gente teve estudos sobre isso tem pouco tempo. E aí eu comecei a pensar o porquê a gente está falando que somos alguma coisa e não muda nada. E aí eu me recorri a algumas pessoas, acho que o Dudu está com um slide aqui, que eu também aprendi com o Ismael agora a pregar com slide, que eu não sabia fazer isso, quer dizer, não sei ainda muito não, mas vamos ver se vai dar certo. E aí, qual que é a lógica da nossa conversa hoje? Se a gente realmente tiver com a pergunta errada, a gente vai acabar dando resposta que não satisfaz. A gente tem um gap na igreja muito grande. Qual que é o gap? Nós temos adolescentes, crianças adolescentes, os jovens de 25 a 30 anos sumiram das igrejas, e aí a gente volta com pessoas de idade adulta. E por que isso está acontecendo? Tem uma explicação sociológica, lógica para isso. Porque existem pessoas, existem faculdades, seja qualquer ela, que elas estão dando razões de vida, soluções para a vida. A psicologia, ou a sociologia, ou a teologia, ou a filosofia, hoje, ela não fala, por exemplo, que você está estudando uma faculdade. Ela fala assim: se você tiver esse modo de viver, a sua vida vai ser melhor. Por quê? Porque eu tenho uma melhor análise daquilo. E aí, às vezes, a gente está dando algumas respostas que não fazem muito sentido, ou fazem sentido só para um ambiente micro. E quando as pessoas saem do micro e vão para o macro, eles se espantam, e eles vão ter outras respostas. Então eu queria conversar hoje, no meio desse turbilhão de coisas, sobre esperança. Porque o povo cristão é o povo da esperança. A ressurreição de Cristo traz para nós uma esperança que em nenhum outro lugar a gente vai conseguir achar. Porque é uma nova vida em vida. O que a ressurreição de Cristo traz para a gente você pode ter uma nova vida a partir de hoje.
Não é uma nova vida a partir só de um futuro que vai vir, ou de uma vida pós-morte em um lugar que estaremos. Isso também é verdade. Mas a ressurreição de Cristo, ela mostra que nós podemos ter uma nova vida hoje, aqui e agora. Por isso que eu escrevi isso aqui, esperança, do verbo esperançar. E eu coloquei aquela frase ali do Mário Sérgio Cortella, porque todo mundo conhece ele, então fica legal quando todo mundo conhece. Ele defende que uma das coisas mais importantes na vida é justamente a esperança, do verbo esperançar, e não do esperar. Espero que dê certo, espero que se resolva. Isso é espera, não esperança. Esperançar, que é de onde vem a palavra esperança, é ir atrás e não desistir. A gente tem falado sobre Tiago, essa fé prática aqui o tempo todo, e é sobre isso que a gente vai conversar nessa noite. É que às vezes o lugar da nossa pergunta está errado, por isso que a gente não está conseguindo comunicar com as pessoas que estão do nosso lado. E aí, existem dois tipos de pessoas hoje, que tudo é dividido, e dois tipos de pessoas, que são os otimistas e os pessimistas, que vai aparecer ali assim, ó. Isso. Entre o otimista e o pessimista, prefiro ser daqueles que lutam por esperança. A gente consegue ver esses estereótipos muito simples na nossa caminhada, muito simples. O otimista é aquele que supõe que tudo vai ficar bem pela ilusão de que o sol da felicidade gira em torno do planeta minúsculo das suas ideias. O pessimismo se apresenta como uma regra, como uma ressaca de otimistas desiludidos. Ele costuma ser uma tentação ou uma doença para os sábios. Como a gente sempre está falando de divisões, o tempo todo, de polarizações, dessas coisas, eu nunca acredito em um lado ou outro. Eu sempre acho que o Evangelho é a superação de qualquer um dos lados ou de qualquer coisa. E é muito fácil a gente ser otimista, iludido, de que as coisas vão ficar bem, que vai dar certo, que isso vai mudar, né? Hoje tem uma cultura totalmente própria para isso, para te fazer acreditar no seu potencial, que vai acontecer. E por outro lado tem os pessimistas, que realmente acabaram de ser desiludidos dessa conversa toda, e falaram assim, não, mentira. Por isso que a gente vai caminhar por 3 textos bíblicos hoje, sugerir a vocês que comecem a pensar em esperança, porque a esperança nos move, a esperança nos tira do lugar de acomodação. A esperança que Jesus trouxe para nós na ressurreição, ela nos possibilita uma outra vida, diferente da vida que nós vivíamos, e diferente da vida que é imposta por qualquer um dos dois lados ali, no caso, do otimismo ou do pessimismo. A esperança de Cristo pode realmente transformar a nossa vida. E eu vou ler 3 textos. Hoje, eu gostaria que vocês abrissem lá comigo, em João, capítulo 5, do 1 ao 5. João, capítulo 5, do 1 ao 5, é um texto bem conhecido de todos, bem conhecido mesmo, e a gente vai ver que às vezes a gente se apega em alguns lugares do texto, e tem outros lugares também para a gente se apegar. Então diz assim, pode ler comigo aqui, ó. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para as festas dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grandes números de pessoas, doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam, está vendo? De esperar, do verbo esperar, um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor que agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico e faziam 38 anos. 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Olha que Jesus faz uma pergunta e ele responde com outra coisa. Ele está esperando
estagnado, esperando uma coisa, e ele nem responde a pergunta de Jesus. Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque. Jesus pergunta uma coisa, ele responde outra, porque ele está esperando. Quando a água é agitada, enquanto estou tentando entrar, o outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a sua maca e começou a andar. Isso aconteceu no sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que lhe manda pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus quem fora que o tinha curado. Esse é um texto muito conhecido, e quando a gente está esperando algo, a gente se apega em uma parte muito simples desse texto, que é o milagre de Jesus. Todos nós, eu acredito, que já esperamos um milagre de Jesus, ou estamos esperando até hoje mesmo, esperamos uma intervenção divina, esperamos que Ele resolva um problema que nós não conseguimos resolver. Irmãos, esse coxo que estava ali, no tanque de Betesda, eu coloquei no outro slide, significa o lugar da compaixão e da misericórdia divina. Isso significa Betesda. Tanque de Betesda. Betesda significa lugar da compaixão e misericórdia divina. Aí eu te pergunto, tinha 38 anos que tinha uma pessoa sentada ali. Existia compaixão e misericórdia divina nesse lugar? Está vendo como é que a gente só olha para o milagre? Porque a gente espera o tempo todo. A gente espera algo transcendente, e Jesus está falando assim: não importa se é sábado, que é o que a gente vai ver lá no final. Não tem problema ser sábado. Por que você está esperando? Pegue a sua maca e ande. Por isso que a gente precisa... Gente, eu não estou falando de 38 dias, 38 meses, eu estou falando de 38 anos. Eu acredito na Bíblia Sagrada, aquilo ali é verdade. Não é coisa... Não tem um número ali surreal só para enganar a gente, para a gente ficar... Nossa, não é possível. Não, eu acredito que são 38 anos de verdade. Eu estou falando de 38 anos, pessoas passando ao lado de uma pessoa e não tem coragem de empurrar ele dentro de uma água, porque ela só está olhando para o umbigo dela, para aquilo que ela está esperando, ou para o milagre que ela precisa. 38 anos, pessoas passando ao lado de uma pessoa e não tem coragem de fazer absolutamente nada por ela, nada, porque ela está preocupada em resolver o problema dela. Meu irmão, está vendo como é que é mais fácil a gente pensar só no milagre? Porque o milagre não é coisa que a gente controla. Deus não é manipulável, controlável, domesticado. O Espírito Santo não é manipulável, controlável, domesticado. Então a coisa mais fácil que tem é a gente tirar a responsabilidade daquilo que a gente tem que fazer, e colocar a responsabilidade para algo que a gente não controla, não manipula e não domestica, que é Deus. É óbvio, gente, nós como cristãos que somos, eu acho que eu falo aqui para um público quase que hegemônico cristão, a gente está preocupado em responder perguntas que ninguém está fazendo, a gente está preocupado em falar, em reafirmar coisas que para nós são pressupostos. A gente está preocupado em afirmar que Jesus é Deus. Gente, isso é pressuposto cristão. Isso aí a gente já está resolvido. Já está. A Bíblia, ela não se propõe em provar nada disso o tempo todo. Por quê? Porque isso é pressuposto. Se Deus é criador de tudo e de todos, e é nisso que nós acreditamos, enquanto a gente ficar perdendo tempo em tentando provar daquilo que já estamos firmados, a gente sabe o que a gente está fazendo? A gente está tirando a responsabilidade de fazer aquilo que devemos fazer. É simples a conta. Se você tem tempo, por exemplo, para ficar discutindo, fazendo textão e brigando, sei lá, por qualquer coisa, ou criando textos e argumentos para ficar debatendo, é porque você não está fazendo
o que você deve fazer. E na vida humana, a gente vai ver isso no Evangelho o tempo todo, Jesus, ele prioriza a vida humana. Então a pergunta é, existia solidariedade em Betesda? Alguém se preocupava com algo que estava acontecendo ao seu redor? Não existia generosidade, só egocentrismo, cada um querendo resolver o seu problema. É isso que existia em Betesda. E qual que é o meu maior medo? Por que você está falando isso? O lugar da compaixão e da misericórdia divina. O meu maior medo é ter o nome ou o título e não ser aquilo que o nome ou o título diz que eu sou. Por quê? Porque a gente vai ter que ter um encontro com Jesus para que isso mude. E ele vai falar assim, eu não me importo com o seu nome, eu não me importo com o seu título, e você está fazendo e está falando, eu estou te perguntando uma coisa e você responde outra. Por quê? Por que Jesus pergunta para a gente uma coisa e a gente responde outra? Geraldo tem nos ensinado graciosamente ali a responsabilidade que temos que assumir. E a gente está querendo conversar com Deus sobre coisas que Ele não está perguntando. Quais são os desafios do tempo e momento presente para a IBCP? Não é quais foram os desafios, o desafio de hoje. E a gente, por exemplo, a gente fica discutindo o que Jesus é, ou o que Ele faz, ou se Ele faz. Não, isso a gente deveria parar de discutir. Porque nós cristãos acreditamos. Por exemplo, para mim até parece que a gente precisa se afirmar falando isso, mas é muito simples para mim, por exemplo, dizer que eu acredito em milagre. Eu sou cristão, gente. Eu acredito em milagre, eu acredito no Jesus histórico, eu acredito que Ele nasceu, que Ele viveu, que Ele morreu, que Ele ressuscitou. E por que a gente se apega nisso, por exemplo, e a gente para de falar da vida de Jesus? Porque falar de que Cristo nasceu, morreu e ressuscitou é mais fácil, por exemplo, do que falar que Ele nos deu um novo mandamento, que é amar o meu próximo como Cristo amou a igreja. Tá vendo que eu não sei essas palavras? Esse aqui, vocês estão vendo que eu não sei fazer isso aqui, né? Eu não tenho a manha, não. Obrigado, vocês abençoaram minha vida, aprendi uma coisa nova. Ô Ismael, tem misericórdia da minha vida. O Ismael vai falar, nunca mais você vai pregar. Mas que legal isso aqui. Então, gente, a gente realmente fica nesses lugares, porque aquilo que Jesus pede da gente é muito mais difícil. Amar ao meu próximo como eu amei a igreja. Você quer coisa mais difícil que isso? Um novo mandamento vos dou. Isso é muito difícil. Então é por isso que é mais fácil a gente ficar discutindo essas coisas. E eu vou mostrar nesses 3 povos que o que muda não é Jesus. Jesus é homem, Jesus faz milagre, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus salva, Jesus faz tudo. O que muda não é Jesus, o que muda é o povo. Então, em Jerusalém, a gente tinha um povo ali egocêntrico, um povo que só se preocupava com o seu problema. Agora, olha lá, em Mateus 14:36, diz assim: depois de atravessarem o mar, esse episódio aqui, eu não coloquei tudo só para não ficar muita coisa, mas esse episódio é logo depois daquela andar sobre as águas de Pedro ali, depois que João é morto ali e tal. Mas depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhes trouxeram os seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar a borda de seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Você consegue notar a diferença de um povo para o outro? Um povo de Jerusalém, ele está preocupado com o seu próprio umbigo, com o seu próprio problema, e ele vê uma pessoa 38 anos diante de um lago lá e não consegue empurrar ele. Quando Jesus chega em Genezaré, todo mundo fala assim, Jesus está chegando, então deixa eu chamar todo mundo para ser curado. O que acontece? É o que acontece quando Jesus está no lugar. Quando Jesus está no lugar, é isso que acontece mesmo, a solidariedade, a companheirismo, eu chamo as pessoas para que elas sejam curadas, para que elas sejam libertas. Então, o Jesus não muda, isso é ponto comum.
As ações de Jesus não mudam. O que Jesus faz não muda. Então a pergunta não é quem é Jesus, a pergunta é quem somos nós. A pergunta é que tipo de povo a gente é. Não é que Jesus faz, que Jesus vai fazer, que Ele voltará, que Ele nasceu. Isso aí é pressuposto, gente, para o cristão. Se a pessoa não é cristã, ou se ela está convertendo agora, o que a gente tem que fazer é ensinar aquilo que a gente acredita. Simples assim. A gente ensina as doutrinas do cristianismo, a gente ensina as doutrinas daquilo que a gente acredita, pega a reforma, entende? A gente discipula. E vamos para o próximo passo. Por isso que a gente está falando, e ninguém está ouvindo. Porque a gente está falando mais do mesmo. Então, o Jesus não muda, isso é ponto pacífico para o cristão. Agora, o povo muda. Em Genezaré, todos são movidos por solidariedade, não se preocupam só em ser curados, muito pelo contrário, mandam avisar toda a vizinhança para ver Jesus e trouxeram todos os enfermos, todos os que precisavam de Cristo. Essa é a lógica. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus, Ele foi um ser humano que caminhou. A minha maior dificuldade hoje, que eu penso, quando a gente vai falar da Bíblia Sagrada, por exemplo, é que nós cristãos, quando vamos falar a respeito da Bíblia Sagrada, a gente parece acreditar numa doutrina espírita, como se a Bíblia tivesse sido psicografada por algo, alguém falou e não. Gente, a Bíblia Sagrada foi escrita por homens e mulheres de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, mas homens e mulheres de Deus. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque existe vida na Bíblia Sagrada. A gente acostumou com os nossos credos, a crer em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, creio no nascimento. A gente passa do nascimento virginal de Jesus para provar o quê? Quando a gente está falando do nascimento virginal, a gente está querendo provar o quê? Que Ele é Deus. A gente está querendo provar que Ele é um ser humano que nasceu diferente. A gente sai do nascimento e vai para onde? Te dá um pulo. Vai lá para a paixão de Cristo. É só a gente ler os nossos credos. A gente vai falar que Ele padeceu sob Pôncio Pilatos. Aí a gente vai falar que Ele morreu e que Ele ressuscitou. A gente está tirando a vida dos evangelhos. A gente está tirando a vida, por quê? Porque a vida é mais difícil. Na vida, no contato, no ser humano, quando eu me aproximo, é muito mais difícil do que eu falar de algo abstrato. Não, eu concordo, por exemplo, que Jesus nasceu da Virgem Maria. Eu concordo que era uma virgem. Não, mas não pode, Serginho. Mas não é possível que a pessoa, um cético, é isso que ele vai dizer. Não é possível que ele nasceu e ela era virgem. E aí a gente fica nesse lugar. Entende? Aí a gente fica nesse lugar. Gente, isso para o cristão é pressuposto. A gente tem que sair dos lugares que são pacíficos e comuns para a gente aprender a vida. Geraldo falou com a gente aqui, Jesus, um rabino judeu, reinterpretando a lei, como vocês ouviram, mas eu lhes digo, vocês ouviram, mas eu lhes digo. O que quer dizer isso? O que quer dizer a palavra, o reino de Deus chegou? O que isso implica na vida? Eu não estou falando de um reino vindouro, eu não estou falando de uma vida pós-morte. Jesus falou que o reino de Deus chegou. O que é isso? Isso tem implicações na vida. Isso não tem implicações pós-vida. Isso vai reverberar pós-vida, na nossa salvação e na eternidade com Ele. Mas Ele chegou, Ele não vai chegar. Ele já esteve, Ele foi inaugurado. São esses tipos de pergunta que nós deveríamos estar fazendo. E aí, lá em Lucas, é um outro texto também muito conhecido, que diz assim: certo dia, quando lhes ensinava, estavam sentados ali fariseus, mestres da lei, precedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com eles para curar doentes. Isso é uma coisa também muito importante, gente, que hoje a gente gasta muita energia com aquele primeiro povo ali, fariseus e mestres da lei.
Em todos os 3 relatos, eu não quis ler eles todos, porque nem dá tempo, mas em todos os 3 relatos, a gente vai ver Jesus brigando com mestres e fariseus, doutores da lei. A gente gasta muito mais energia hoje, por exemplo, se preocupando com um falso profeta, e a gente pode enumerar aqui vários nomes aí, que estão espalhados. A gente gasta energia com isso, sabe por quê? Porque a gente não está fazendo o que a gente deveria fazer. Porque em toda a narrativa bíblica, em toda a narrativa dos evangelhos, tem falso profeta, fariseus e doutores da lei. Então por que a nossa... E Jesus se preocupou com isso? Jesus, ele só respondia a eles e ia fazer o que ele tinha que fazer. No caminho. Ele não parava para ficar discutindo com isso, não. Ele respondia e ia caminhar. Ele ia preocupar com o quê? Com o que ele tinha que fazer. E é isso que a gente precisa pensar. A gente gasta uma energia com algo que não tem que gastar energia. Por quê? Porque gastar energia com isso é muito mais fácil do que viver a vida de verdade. Viver a vida é muito mais difícil, gente. Muito mais difícil, muito mais difícil. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar em casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, seus pecados estão perdoados. Olha quem aí, ó, os fariseus e os mestres da lei, esses que estão aí para incomodar a gente o tempo todo, começaram a pensar: quem é esse que blasfema, que pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer, seus pecados estão perdoados, ou levante e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecado, diz ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estava deitado, foi para uma casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificaram a Deus, cheios de temor, diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. É também um texto muito conhecido de todos nós, esse texto do paralítico. E por que eu escolhi esses 3 textos? É simples. Jesus muda em algum dos 3 textos? Quando chega a pessoa doente, enferma, necessitada, o que acontece? É curado. O que muda? O primeiro, em Jerusalém, no tanque de Betesda, tinha gente preocupada só com ele, com o problema dele, com resolver o problema dele, ou buscar o milagre dele. Em Genezaré, todos chamam a Jesus, todos chamam as pessoas até o encontro de Jesus. Aqui em Cafarnaum, o que acontece? Tem uma multidão para atrapalhar. Eles não só chamam as pessoas para serem curadas, tem algo que os atrapalha. Então é isso que eu estou fazendo. Você não consegue chegar até lá? Está aqui meu ombro. Felipe, sobe aí. Sobe aqui. Você não consegue chegar lá, eu vou com você. E o Caio está falando ali, não vai conseguir segurar, né? O Caio, sério. O Caio, velho. O Caio, é difícil demais. Sério, velho. Mas é isso, a gente está falando de amizade. A gente está falando não é de pessoas que vão olhar para o seu problema e vão falar assim: resolve, o seu problema é seu. Não, no evangelho de Jesus não é assim. Existem outros evangelhos, né? Paulo vai alertar isso lá em Gálatas. Existe um tanto de tipo de evangelho, mas o de Jesus não. O de Jesus é: o seu problema é o meu problema. Então, se você não consegue fazer aquilo, eu posso até não conseguir resolver o seu problema, mas eu vou te levar até lá. Se eu tiver que caminhar 1 milha, 2 milhas, 3 milhas, quantas milhas for, a gente vai caminhar junto. Entende que a gente ainda fica no lugar errado. A gente ainda está perguntando se Jesus é Deus. A gente ainda está perguntando se Ele faz milagre. Isso faz todo sentido, irmãos, para quem não é cristão. Para quem não é cristão, isso faz todo sentido. Eu aprendi isso com um cientista cristão. Eu gosto muito de uma série aí que são os cristãos e a ciência. E eu vi um relato dele que é muito legal. Foi muito legal, que ele disse assim: estava tendo um debate sobre cristãos e cristãos na ciência. E aí ele perguntou para uma pessoa assim: o que você considera milagre? Aí ele estava com uma caneta
E ele falou assim: milagre seria, se eu te soltasse, imagina que isso aqui é uma caneta, que não é uma caneta. Milagre seria se você, na hora que você soltasse essa caneta, ela ficasse parada no ar. Aí o cientista cristão respondeu: sim, isso seria um milagre. Verdade. Eu solto essa folha, imagina, e ela fica flutuando aqui. Você vai falar: que isso, aconteceu uma coisa de outro mundo ali. Aí ele falou: eu entendo isso que você está falando, e eu acredito nisso. Só que ele complementou, falou assim: mas a minha atitude como cientista cristão me faz pensar que milagre também é se eu soltar a caneta e ela cair. Porque ninguém poderia criar uma gravidade, a força da gravidade, criar um cosmo tão perfeito, de modo que a gente nem consiga sair daqui. Às vezes a sua visão de milagre, ela te impossibilita de ver vários outros milagres que estão acontecendo na sua vida. Por isso que falar de milagres que acontecem assim, de forma instantânea ou de forma miraculosa mesmo, é um lugar que a gente gosta de parar. Porque aí eu não consigo ver o milagre de ter um casamento feliz com a minha esposa. Ou quem acha que isso não é um milagre? Isso não é um milagre, não? Para mim é. É um milagre, eu estou falando a verdade. Aos casados me respondam se isso não é um milagre. Você ter um casamento feliz com sua esposa. Você ter um filho saudável. Você ter um filho educado nos princípios cristãos que você tanto defende. Ou você acha que isso não é um milagre? Nos dias de hoje, então, é muito milagre, meu irmão. Estou para te falar que é quase mais milagre do que alguém levantar. Se você mudar a visão, você vai ver que tem milagre acontecendo com você todo dia. Você vai ver que Jesus está te conduzindo para estar do lado de pessoas, para caminhar com pessoas, e isso já é um milagre. O povo de Cafarnaum se caracteriza por ter uma multidão em volta que atrapalhava o contato com Jesus, mas existiam amigos que não mediram esforços para levar seu amigo até Cristo. Essa é a lógica do reino de Deus. Já diria um amigo pastor há muitos anos, ele diz isso: o reino de Deus é um reino de amigos, é um reino de amigos. O Dietrich Bonhoeffer, que é um teólogo que eu gosto muito, um teólogo luterano, ele vai dizer assim, que não é óbvio que a pessoa cristã viva em comunhão. Não é óbvio, porque Cristo viveu em meio aos seus adversários, foi perseguido e foi morto. Olha o que o Bonhoeffer está fazendo. Bonhoeffer, só para você lembrar, se você não lembra, foi um pastor que lutou, por exemplo, contra Hitler. Na Segunda Guerra, ele tinha uma igreja que se aliou ao Estado, ele montou uma igreja que não se aliou ao Estado e falou assim: o que o Hitler está fazendo, eu não posso aceitar, então a gente vai para a guerra contra ele. Não é óbvio para o cristão, irmãos, viver em comunhão. Comunhão é um privilégio. E eu conhecendo a IBCP, por exemplo, vocês não imaginam o privilégio que vocês têm aqui, de viver em comunhão, de terem amigos, de terem pessoas que choram com você à noite. E eu sei que existe aqui, porque eu já conheço bastante pessoas. Porque o óbvio para o cristão é ser como seu mestre, é ser perseguido, é ser chicoteado. Tem muito cristão passando por isso, e a gente está vivendo num paraíso de liberdade, pelo menos até hoje, e a gente não desfruta disso. Sabe por quê? Porque a gente ainda está preocupado em discutir as coisas que a gente já concorda. O novo mandamento vos dou: ame o seu próximo como Cristo amou a igreja. Quais implicações tem nisso? O que a gente merecia? O que nós merecíamos de Deus? Alguém concorda comigo que nós merecíamos a condenação eterna? E que Cristo que nos justificou dessa condição? Não é isso que a gente acredita? Ou seja, nós somos pecadores e Cristo justifica a gente do nosso pecado, porque senão nós estávamos condenados eternos. E a gente vê uma pessoa que foi condenada e fala assim:
essa não tem reabilitação. Eu ainda sou do tempo que a gente olhava para as pessoas e falava assim: esse vai dar a volta por cima, ele vai se reabilitar, ele vai sair desse lugar. O Ismael sabe disso, eu vou numa clínica de reabilitação para dependentes químicos uma vez por mês, já tem alguns anos. E quão maravilhosa graça é você ver uma pessoa reabilitada, meu irmão. Quão maravilhosa graça é saber que Cristo nos reabilitou. Então, sabe, vamos sair deste lugar de ponto comum nosso e vamos ver qual que é a proposta do reino de Deus que chegou, do reino de Deus que foi inaugurado no Cristo. E o último slide, eu coloquei os pontos em comum ali. Onde Jesus está, tem milagres. O que pode estar acontecendo é de você não estar vendo o milagre que está acontecendo do seu lado. Isso acontece, mas que está acontecendo, isso com Jesus é ponto comum. Há sempre necessitados de Jesus, há sempre fariseus em todo lugar. Como Deus é um Deus de amor, generoso, altruísta, seu modo de governo é compartilhar poder, agir por meio dos que carregam a sua imagem. Ele compartilha poder, ele age por meio de nós, convidar a todos a colaborarem no projeto dele. O reino de Deus chegou, com alegria e liberdade. Deus colocou em nós sua imagem e semelhança, não somente para nos lembrar que ele está no comando, mas para que participemos. Isso aí é uma coisa que a gente faz muito, por isso que eu coloquei que Deus está no comando. A gente fica falando o tempo todo que Deus é soberano, que Deus é soberano, que Deus é soberano. Todo mundo acredita que Deus é soberano, gente. Cristão. Estou falando para cristão. Todo mundo acredita que Deus é soberano. Mas qual que é a forma dele de exercer a soberania dele? Essa é a pergunta para o cristão. Mas, que ele está no comando, mas para que participemos e experimentemos todo o seu governo na terra. O reino de Deus chegou. O meu convite, meus irmãos, é esse. É simples, é para que a gente pense, é para que eu, Serginho, pense: que tipo de povo eu sou? Eu sou um povo de Betesda? Eu sou um povo, quer dizer, de Jerusalém, né? Betesda era o tanque. Eu sou um povo de Jerusalém, que está centrado no seu próprio umbigo ou nas resoluções dos seus problemas. Eu sou um povo de Genezaré, que fala assim: não, tem uma pessoa ali que vai resolver o problema, chama lá. Ou eu sou um povo que fala assim: vem aqui, seu problema é meu problema, a sua dúvida é minha dúvida, a sua dificuldade é minha dificuldade. Foi muito engraçado que às vezes a gente não tem condição nenhuma de resolver o problema do outro, irmãos. Eu não estou querendo dizer que existem super-homens e que a gente resolve. E teve uma vez que uma menina na igreja falou isso comigo, sabe? Eu não tenho esperança nenhuma de você resolver o meu problema, de você me ajudar a resolver o meu problema. O lema dela era ousadia e alegria, né? Foi me procurar e ainda falou isso. Não tenho esperança nenhuma de você ajudar a resolver o meu problema. Eu falei: nem eu. Depois de 2 horas de conversa, ela aprendeu que o problema dela não era mais dela. Tinha alguém que fazia parte desse problema agora com ela. E aí a gente está há alguns anos resolvendo esse problema. Alguns 2 anos e meio, 3 anos. Porque a gente não está falando de resolução. Quando uma pessoa vai te procurar com um problema, algumas vezes a gente está realmente assim, predisposto a que fala: não, quero que isso precisa ser resolvido. Mas geralmente não é assim, não. Geralmente a gente quer um colo amigo. Geralmente a gente quer uma pessoa para chorar junto, para confessar, para estar junto, para caminhar, para pegar na mão, para não ser uma figura abstrata, para não ser uma figura longe. E aí os problemas são compartilhados e são dissolvidos. E aquele problema que era grande já não é mais. Então a pergunta não é quem Jesus é. A pergunta não é que milagre Jesus faz. A pergunta não é se Jesus faz milagre. Para nós cristãos, não. A pergunta é: que tipo de povo nós somos? Aí eu poderia separar vários povos, tá? Eu escolhi esses 3 aqui porque eu aprendi com um pastor amigo meu que a Bíblia fala tudo que a gente precisa.
para viver como cristãos. Tudo, exatamente tudo. Mas as respostas para as nossas angústias estão nas entrelinhas dela. Por isso que os rabinos fazem pergunta para a Bíblia o tempo todo. Sejam perfeitos como é perfeito o nosso Deus no céu. A gente fala uma frase dessa, a gente fala, oi, isso é impossível. O que Jesus está querendo dizer quando ele está falando isso? E a filosofia fez isso comigo. O que você está dizendo, quando você está dizendo o que você está dizendo? O que a Bíblia está querendo dizer, quando o próprio Jesus, não é o Serginho que está falando, ele fala assim, seja perfeito como é perfeito o nosso Pai no céu. Quais as implicações disso? A gente precisa fazer outras perguntas para a Bíblia. Graças a Deus que os rabinos nos ajudam, né? Vamos ficar de pé para a gente orar? E louvar a Deus com os nossos irmãos do louvor. Curve a sua cabeça, vamos orar, agradecidos a Deus por mais essa celebração. Deus, eu te agradeço, ó Pai, por essa celebração, te agradeço por tudo que o Senhor fez aqui. Hoje, em especial, nós estamos muito felizes porque nós estamos comemorando o aniversário da Ilan e a gente se alegrou muito com isso já tem alguns dias, Pai. E o Ismael tem feito algo lindo aqui, que é que a gente celebre cada momento, Deus. E isso hoje é o motivo de celebração. Nós queremos pedir, eu peço ao Senhor, Deus, para que cada pessoa, cada membro da IBCP, ele se enxergue como parte mesmo dessa família que a IBCP é. Que ela veja que essa obra que está acontecendo aqui, que tudo que está acontecendo desde o teto da igreja, tanto com esse mover de pessoas novas chegando, de um tanto de realidade sendo formada aqui na IBCP, seja um movimento do Espírito Santo. Eles entendam, ó Pai amado, que o Espírito Santo tem muita coisa para fazer através dessa igreja linda. Então a gente precisa fazer esses tipos de pergunta. Que povo a gente vai ser? Que povo a gente já é como igreja? E essa igreja, eu sei que é um povo lindo. E que povo a gente vai querer ser daqui para frente? Deus, toma as nossas vidas em Tuas mãos. Ouça, Deus, o nosso clamor. Em nome de Jesus.